Aqui está falando um pouco, na realidade, da atitude que todo missionário deve ter. A necessidade de um missionário não deve ser suprida por causa da necessidade, e sim porque você ou porque nós temos como igreja a visão, o comprometimento, o coração, a obediência. Paulo está dizendo, não é que eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado. E parece contraditório, poxa, se você não está necessitado, então para quê? Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Você tem que olhar todo o contexto, e ele está dizendo, o missionário não dependa necessariamente do suporte que a igreja e os irmãos vão te dar. Você tem algo a aprender. E Paulo está dizendo que ele aprendeu por experiência. Essa palavra significa um aprendizado por experiência. Ele compreendeu e aceitou como verdade, e ele aplicou a sua vida e vive aquilo. Ouvimos agora pela manhã o Mateus falando, o cristianismo, as verdades da palavra de Deus, aquilo que aprendemos e entendemos tem que impactar a nossa vida, e isso tem que ser vivido, tem que ser encarnado em nossa vida, tem que ser praticado. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico impõe que aquilo que ouvimos e aprendemos, nós vivamos. Tem que modificar a nossa vida, a nossa cabecinha, nossos sentimentos, nossas ações, nossas palavras. O cristianismo nos afeta, nos impacta. E o ensinamento daquilo que Paulo aprendeu afetou a vida dele. Ele teve experiências a fim de aprender. Veja, ele não sabia. Ele aprendeu a sua vida, né, a fonte do verdadeiro contentamento. Aprendi. Eu sei o que é passar necessidade. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo vai falar em outra carta, fala que a piedade com contentamento é fonte de grande alegria. É necessário aprender, é viver contente. E ele vai descrever, e eu sei o que é passar necessidade. Se você voltar algumas páginas, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim, não vou ler todo o texto, só um pedacinho, porque é bastante longo. Ele dá um currículo que provavelmente todos nós fugiríamos. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Imagina como é que eram as costas de Paulo, né? 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto. Eu não quero ser missionário. Se você continua lendo, ele aprendeu por essas experiências a passar necessidade. E ali é necessário para o missionário aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo de ter, e aqui ele vai fazendo um jogo, né? Muitas vezes, eu sei o que passar necessidade, mas sei o que é ter fartura. E Paulo vai dizer então no versículo 12, que aquilo que traz equilíbrio entre ter abundância e ter necessidade. A palavra abundância aqui é uma palavra bem interessante. Ela quer dizer aquilo que excede, aquilo que sobra. Essa palavra também é usada, por exemplo, para o rio que transborda, que sai das suas margens e se espalha.
vai muito além. O contentamento é esse aprendizado que traz equilíbrio, tanto na fartura, em ter mais do que se precisa, ou não ter nada daquilo que se precisa. Eu sei o que é ter necessidade. A palavra necessidade significa aquilo que é rebaixado, aquilo que está muito baixo. Você já viu uma represa quando o nível da água está bem lá embaixo? É essa a ideia. É aquilo que está faltando. Ele aprendeu o segredo. E a maneira como Paulo escreve aqui, ele significa que, na verdade, a palavra aqui está num modo passivo. O que é o modo passivo? É algo que é feito, por exemplo, quando eu falo, eu lavo, eu sou o agente da ação. É eu que estou executando o ato de lavar. Mas se eu digo, eu sou lavado, eu estou passivo, né? Alguém está me lavando. E quando eu digo, eu me lavo, né? Eu estou executando. E quando Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo, eu fui iniciado, eu fui ensinado. E pode parecer estranho para você, quando ele fala aprendi o segredo, essa terminologia Paulo pega de algumas religiões pagãs, de mistério. E ele pega a mesma palavra. Mas por que ele faz isso, Joel? Porque aquelas pessoas que iam receber essa carta, que estavam ouvindo essa carta, iriam entender exatamente o que Paulo estava querendo dizer. Ele foi submetido a um processo de iniciação, de ensinamento. E ele usa essa mesma palavra para deixar mais claro como é que foi esse processo do aprendizado, de aprender o segredo por meio da experiência, ou como resultado da sua iniciação, de como ele foi sujeito a todas essas coisas. Eu sei o que é estar bem alimentado, a palavra que significa aqui, empanturrado. Tiene esta palavra em espanhol? Empanturrado. Sabe o que significa empanturrado? Sabe, Mauro? Jackson? Empanturrado é como a gente vai ficar daqui a pouco, depois do almoço. Repleto, la barriga llena, hasta aqui. Assim, né? Isto é empanturrado. É o que Paulo está dizendo aqui. Essa palavra também era usada para a engorda de animais, né? Mas também eu sei que é passar fome. Não é ter fome. Muitos de nós aqui dizemos, estou morrendo de fome. Não é, está morrendo de fome. A gente fala assim, não fala assim? Estou morrendo de fome. Não, o que Paulo está dizendo aqui é passar fome. É diferente. E temos pessoas aqui que sabem o que é isso. Passar fome. A barriga doer. Passar necessidade ou ter abundância é indiferente. Paulo aprendeu o segredo, estar contente. Esse é um segredo que todos nós deveríamos aprender. Viver em contentamento. Uma vez um pai e filho, o pai era missionário, veio para a cidade grande, moravam no interior. Ele veio para a cidade, para a igreja que o sustentava. Então eles foram a um supermercado, um grande supermercado. Aí eles chegaram lá, aquela abundância, aquela coisa fora do comum. Aí o menino olhou para o pai e falou, nossa pai, quanta coisa que a gente não precisa. Quem já foi na Leroy Merlin? O que você sente quando você entra lá? Nossa, eu não tenho nada disso na minha casa. E você fica assim, né? 35 mil tipos de pisos. E você não sabe qual escolher, né? Você fica que nem uma barata tonta, né? Como você disse barata tonta? La cucaracha perdida. Uma cucaracha perdida. Você não sabe o que vai escolher.
Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui uma pequena consideração. A Reina Valera, a versão que os espanhóis usam, está escrito assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Tem a Reina Valera ali? Olha lá. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. E a NVI põe naquele. Qual é a diferença entre essas duas traduções? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Qual é a diferença? Não, tem diferença. É que em Cristo estão as melhores versões gregas, antigas. Naquele existem algumas versões, mas veja, é uma menção indireta. Naquele quem? Nós sabemos isso, mas a maior parte das pessoas, e você vê lá no né, os adesivos no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo não se pode esconder que é em Cristo. E toda a versão, as melhores versões, colocam em Cristo. Uma menção direta, objetivo. Eu posso em Cristo. E veja só, as pessoas normalmente estão acostumadas a olhar apenas o versículo 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Sim, se eu pular de um prédio... Não, não é isso. Olha o contexto. Ao que Paulo está se referindo? O que ele pode? No que ele é fortalecido por estar em Cristo? A passar e suportar as necessidades e também a fartura. Eu posso, porque é Cristo que me fortalece.